dia, Pedro. Olá, Tiago. olá, António. Bom dia também para quem nos seguir lá em casa. Estamos em julho, hoje queria trazer, estamos mais ou menos a meio do mandato. Mais coisa, menos coisa, agora vai-se meter o verão, depois outubro, pronto, legislativas e depois mais 2 anos. Já estamos a meio, mais ou menos, do mandato e hoje gostava de falar um bocadinho da análise que fazemos nestes 2 anos de mandato e, portanto, fazer aqui uma análise mais política, talvez, e menos temática, mas que acho que vale a pena para pontuar o que é que tem sido estes 2 anos, o comportamento dos partidos também ao longo destes 2 anos e também o que é que tem sido feito ou não feito, ou pouco feito, ao longo deste período já relativamente longo de primeira metade de mandato, mas que se junta ao mandato anterior. E começava por aí. Começava por o que é que tem sido feito pelo PC ou pela CDU ao longo deste tempo e como é que tem sido o mandato, metade de mandato, e que liga, portanto, ao mandato anterior. Eu costumo dizer isto, quer dizer, isto é mais ou menos como na escola. O primeiro mandato, enfim, é o ensino primário, foram 4 anos de ensino primário e agora temos que começar a desenvolver outras competências, ir mais longe. Eu não vou aqui imitar o nosso atual Presidente da República e dar notas, mas diria apenas que o primeiro mandato foi um mandato relativamente positivo, de acordo com os objetivos que a própria CDU tinha bem claro. Que no fundo era, do ponto de vista da CDU, restaurar a confiança e a credibilidade no Conselho, era arrumar a casa, seguindo mais ou menos os objetivos que eles elencaram, pronto, de forma mais pomposa alguns, outros, enfim, e poder fazer aqui um trabalho de reparação de uma série de infraestruturas, de uma série de equipamentos, de poder colocar a sua marca também no Conselho. E isso foi feito, pronto, razoavelmente no primeiro mandato. O que é que se espera para um segundo mandato? Dar aqui um salto, dar aqui, evoluir, quer dizer, ir mais longe. Ir mais longe implica ter, nós já pontuámos isto aqui algumas vezes, ter rasgo, ter um objetivo, ter a ousadia, ter a crença de que se pode ir mais longe, que se pode fazer diferente. E quando se esperava que houvesse esse salto, 1, 2, 3 grandes projetos no Conselho, o que é que nós avistámos, do meu ponto de vista, da Câmara Municipal e do Executivo PC? Incapacidade. E, portanto, verificámos o quê? Ficou mais ou menos a mesma coisa. Insistência em obras que são importantes, enfim, estão correntes e que nós vamos vendo. Aliás, a Câmara Municipal tem essa fúria de publicitação de tudo. Quer dizer, nós vamos a qualquer lado e lá tem um quadradinho amarelo a dizer o que é que está a ser feito. Portanto, há aí um investimento em publicidade também significativo. Mas, quer dizer, que são reparações, que são gestão corrente, mas falta alguma coisa. É a ideia que eu tenho destes primeiros 2 anos. Falta alguma coisa. E eu julgo que falta também porque o PC está hoje profundamente desgastado. Não é? Teve que remodelar, vamos dizer assim, o Executivo logo numa fase muito precoce do mandato. Teve questões externas com as investigações que são conhecidas e com as notícias que são conhecidas que também desgastaram o próprio Executivo. E hoje o PC está um pouco sem gás, sem ideia. E, portanto, o PC precisa nos próximos 2 anos de trilhar caminho, porque eu digo que se as eleições fossem hoje, muito provavelmente o PCP, mesmo com Bernardino Soares, perderia. Se for outro candidato, perderia largo. É a ideia que eu tenho. Portanto, o PCP está numa situação muito, muito, muito periclitante. Depois o PS. O PS, já se sabe, aqui em Loures, tem sido de alternância, PS, PCP, e, portanto, normalmente, não ganhando o PCP, o PS será o partido que tem mais hipóteses de ganhar as eleições. E o PS tem feito, ao contrário do PCP, eu diria 2 anos bastante positivos. Eu sou insuspeito para estar a elogiar a estratégia do PS, mas aqui cumpre, enfim, dar uma nota positiva relativamente a isso. Porque o que é que o PS fez nestes primeiros 2 anos? Bom, e isto para dizer que se fossem as eleições tenho quase certeza que o PS ganhava. Não sei se não chegaria à maioria absoluta, mais difícil, mas possivelmente sim. Portanto, eu diria que os próximos 2 anos podem ser relativamente mais fáceis para o PS. Mas o que é que o PS fez? O PS ganhou algumas juntas importantes. Uma tangencialmente, outra não foi tangencialmente, mas foi emblemática, que foi Portela e Moscavide. Ganhou nas circunstâncias que ganhou, enfim, vá lá, para ser simpático, o PSD teve uma divisão, por dizer assim, e teve 2 listas da sua área política e o PS ganhou. E a partir daí, o presidente de junta de Moscavide e Portela tem estado com todo o gás a fazer muitas coisas. Eu vejo muita gente, que habitualmente votava PSD até, dizer, não, estou a gostar do trabalho. Até pessoas que votaram CDS, dizer, não, estou a gostar do trabalho. Têm sido feitas coisas, têm tido várias iniciativas e, portanto, do que é o trabalho de uma junta, se não entrarmos em questões, esmiuçar muito algumas questões, podemos depois esmiuçar
Mas se não esmiuçarmos, temos uma visão macro do trabalho daquela junta, é muito difícil alguém dizer, não, que péssimo trabalho. Isso será um pouco difícil. E o que é que o PS fez como moeda de troca para aprovar os orçamentos, ou para permitir a passagem dos orçamentos da CDU? Fez uma coisa que é inatacável. Eu ouço aí, há umas pessoas, o negócio. Mas o que é que o PS fez? Diz assim, ok, eu passo os orçamentos, vier mais dinheiro para juntas. Mas para quais juntas? Para todas. E é impossível fazer oposição a isto. Como é que se diz? Não, vocês fizeram aqui um negócio de vem dinheiro para as juntas, para todas as juntas, em troca de passarmos orçamentos. Ok, mais dinheiro para as pessoas. Isto é inatacável. E se alguém atacar o PS, eu se tivesse Longeval Agüero a liderar o PS, o que é que eu diria? Diria o seguinte, bom, mais vale trocar aprovação em orçamento por dinheiro para as juntas do que trocar a aprovação no orçamento por avanças e por lugares. Que foi o que o PSD fez no mandato passado. E, portanto, o PS está sempre aqui protegido. Ao mesmo tempo que melhora o seu score eleitoral, julgo eu, nas juntas de freguesia, que se arrisca a ganhar outra vez a junta da Portela, por exemplo, que é uma junta emblemática, por várias razões. Portela e Moscavide, União de Freguesia. Digo Portela porque Moscavide, tradicionalmente, sempre foi o PS, essa zona. Portanto, o PS tem aqui, eu diria, tem feito esse caminho, tem ganho isso. Julgo que falta que apontaria isso, apontar 2, 3 grandes ideias que possa ter para o Conselho, emblemáticas, mas julgo que com isso, com um programa, vamos ver depois as candidaturas como é que serão. Claro que há um candidato previsível, veremos, mas quer dizer, eu diria que o PS tem aqui condições, julgo, para disputar as eleições, e até diria agora que é favorito. PSD, de forma mais rápida. O PSD é o problema de sempre. Quer dizer, o PSD teve 2 anos penosos, do meu ponto de vista, não vou ser demasiado crítico relativamente ao PSD, senão vêm para o Facebook muito inquieto e não quero isso. E o que é que eu diria do PSD? O PSD teve aqui 3 problemas. Primeiro problema, a saída da ideia que montou, boa ou má, para o seu percurso, baseava-se muito na figura do André Ventura, e a saída, julgo que foi negativa. Mais uma vez, não consegue que o número de deputados municipais que começam termine, com a saída de um deputado municipal. E em terceiro lugar, também a questão da mudança da comissão política, que acho que mudou para pior. E, portanto, tornou mais frouxo o trabalho do PSD. O PSD, portanto, teve 2 anos em que não teve discurso, teve agora um resultado para as eleições europeias no Conselho de Louros, agora, já há uns tempos, muito negativo, pronto, seguro aos tradicionais 12, 13%, está bem. Mas quer dizer, isso não vai trazer nada. A única chance que o PSD terá de ser relevante é se o PS ganhar sem maioria absoluta em eleições para a frente. E depois, o que é que se retira daqui? O PSD está a melhorar para os próximos 2 anos? Dá a ideia que sim, estar com um bocadinho mais de gás. Isso tem a ver com dinâmicas internas também. Mas tem a ver, sobretudo, do meu ponto de vista, com 2 questões. É que o PSD percebe que à esquerda dificilmente lá chega, e à direita, julgo eu que há aqui 2 momentos que fazem vou ser um pouco pretencioso, o outro não serei pretencioso, que fez o PSD descolar. Sendo pretencioso, talvez, o aparecimento de um movimento de pensamento com pessoas que eram da área política do PSD, algum, e o outro, talvez mais determinante, o facto de ter um deputado à direita, o Bruno, do PPM, a marcar a agenda, como o PSD não consegue fazer. E, portanto, tudo isto faz o PSD ter que reagir. Vai a tempo, tem capacidade para... Quadros tem, evidente que tem, eu tenho dito aqui, a Catarina Lopes, o Pedro Lopes com qualidade. Agora, terá o Ricardo Andrade, líder da Assembleia Municipal, a possibilidade de levar essa sua ideia, diria eu, mais combativa a bom porto? Ou a Comissão Política poderá aqui travar um pouco isso? E isso será talvez o grande desafio do PSD. E depois uma estratégia, quer dizer, o PSD, eu não sei, não estou lá, mas quer dizer, eu acho que já era a altura de pensar que tipo de candidatura quer para a Portela, se é que quer ganhar a Portela. Eu julgo que é a altura de pensar o que é que se vai fazer em Lousa, porque o Nelson não se pode recandidatar, o que é que vai acontecer. E há outras freguesias que se podia ter mais ambição. Bucelas, por exemplo, freguesia, embora seja tradicionalmente de esquerda, que eu acho que o PSD podia muito facilmente crescer, se calhar com outro perfil de candidatura, mas podia muito facilmente crescer. Para terminar este ponto, pequenos partidos, pequenos, no sentido de pouca representação, que alguns têm-se agigantado até. Eu diria, já tenho dito isto, o CDS faz um mandato parecido ao anterior, portanto, em casa, como se costuma dizer, o PPM forte, mas o Bruno terá que daqui para a frente perceber que não será com a estrutura só do PPM que vai conseguir alguma coisa, tem que aumentar essa estrutura, e admito que o consiga fazer. O PAN caiu, portanto, primeira parte do mandato do julgo
bom com a Ana Silva e depois com a troca mal, tem em verdade um conjunto de temas que não julgo que contribuam muito para o crescimento do PAN. E atenção que o PAN teve muito voto na pessoa da Ana, na freguesia, nomeadamente São João da Talha, que agora é um pouco irrepetível, e o Bloco faz o que eu acho que é eu não gosto daquele tipo de política, daquele tipo de oposição, porque é com temas nacionais, sem grande relevância para o Conselho. Eu vou dizer mesmo, com alguma demagogia ao barulho, mas o Bloco de Esquerda está seguro. O Bloco que elege sempre um e pode eleger dois. E a votação do Bloco em Loures é uma votação que tem muito a ver com movimentos nacionais e não com movimentos locais. Portanto, o Bloco o que faz é trazer os temas que o Bloco Nacional traz. E, portanto, isso pode lhe trazer um deputado a poder chegar a 2 deputados. Em termos de previsão política para a frente é um pouco isto. Eu acho que para a Câmara o PS tem todas as condições, o PCP está em queda, o PSD vai sempre perder, já sabíamos que ia sempre perder pelo menos um vereador, não tem nenhuma hipótese de repetir os 3 vereadores, acho eu, posso depois para amanhã ter que engolir estas palavras, vamos ver, mas com um candidato previsível do PSD não tem hipótese. E depois vamos ver, e aqui parece-me importante, o que é que se vai passar na Assembleia Municipal em termos de movimentações. A questão do PPM, como é que isso vai acontecer, se o PAN vai continuar um processo de crescimento ou se vai cair, se o Bloco de Esquerda vai chegar aos 2 deputados ou não, se o CDS aguenta. Bom, tudo isto dependerá muito desta segunda metade do mandato. E dizer também isto, que falei hoje aqui da questão política, de uma análise política, mas o mais importante de tudo isto é que esta lógica política tem, no essencial, e no que tem a ver com a gestão da própria Câmara Municipal, sido má para as pessoas, porque julgo que estamos aqui. Há um livro do Miguel Sousa Tavares sobre o período do guterrismo que se chama Anos Perdidos. Bom, depois cada um terá a sua opinião. Mas aqui eu acho que estamos numa espécie de anos perdidos. Parece que isto não anda nem desanda. Estamos mais ou menos na mesma coisa. Isso é mau para as pessoas. Quer dizer, eu espero que eu trouxe este tema mais político, porque espero que esta estratégia do PSD ter que se evitar mais, do PCP ter que ter projetos para a frente, que tudo isto possa pelo menos trazer boas novidades para as pessoas. Porque gestão corrente não chega e mesmo a gestão corrente é falhar. Podia dar 1000 exemplos, mas enfim, já me alonguei imenso, por isso falo o Pedro agora. Eu estava aqui deliciado a ouvir a análise do Tiago. Começo por dizer que estragou tudo no final com a história dos anos perdidos e associado ao guterrismo, que eu acho que foi exatamente o contrário. Continua a ser, é uma opinião minha e muito pessoal, mas de facto dos últimos 40 e tal anos, talvez o nosso melhor primeiro-ministro, mas tenho uma grande admiração. Acho que não foram nada anos perdidos, acho que foram anos ganhos e estamos ainda com algumas destas questões. Em termos até orçamentais foi muito bom, agora também está a ser, mas este não é história, é presente. Mas pronto, essa parte começa, discordo. De resto, a análise que o Tiago fez é aquilo que nós já vimos aqui falando sobre a questão da gestão corrente e da falta de força que nós vemos neste Conselho, e quando comparamos com outros concelhos aqui à volta, não é, em qualquer sítio, também há situações destas, mas Loures está de facto parada, está muito parada. Loures, o Conselho de Loures está muito parado. E concordo inteiramente que se fosse hoje, mas o problema na política é que o hoje é hoje, amanhã já é amanhã e pode tudo mudar amanhã. Concordo inteiramente com a análise do Tiago. Se fosse hoje, muito provavelmente o Partido Socialista venceria, com uma estratégia. Também falta agora crescer nos próximos 2 anos, que é a estratégia, como disse, do programa, do plano e do plano de ação, e propor já. Eu acho que essa deve ser a inversão agora a partir dos próximos 2 anos para o Partido Socialista, mais do que aproveitar aquilo que eu sou completamente contra. Não estou a dizer que é o caso aqui, mas o problema das eleições autárquicas normalmente ganham-se não pelo mérito, mas pelo demérito. E portanto, de facto, neste momento o que temos aqui é o demérito de uma gestão corrente razoável menos, não é? Portanto, assim, não é péssima, não é um desastre. Eu acho que, como o Tiago falou do primeiro mandato, eu não acho que tenha sido razoável. Também foi sofrível. Não houve assim mudanças
tão grandes em relação ao restante. A única questão que existiu é que houve uma série de estruturas que foram feitas durante 12 anos. Isto não é propriamente alternância, também discordo nesta parte que há aqui uma alternância entre o PC e o PS. Não, o PS ganhou eleições durante 12 anos, não é? Portanto, de resto foi sempre PC, e depois no início também foi o PS, mas esta não é propriamente uma alternância quando estão 22 anos, o PC teve no poder 22 anos, não é propriamente uma alternância. E de facto aqueles 12 anos tiveram uma série de investimentos, quer se queira, quer não, por muito que tenham dito que não, normalmente mas basta ver as infraestruturas desportivas, como as piscinas, que foram construídas 3 piscinas, e remodelada uma outra, 4, portanto, piscinas, uma série de investimentos em pavilhões, e de facto estávamos em condições, em termos de estruturas e de respostas. Falta-nos aqui a parte cultural, já falámos aqui também, e faltam uma série de ideias para o Conselho, para melhorar este Conselho. E para melhorar e aproveitar a proximidade de Lisboa, como eu também já disse aqui, e esta é sempre a filosofia que eu acho que deve estar presente nos executivos, sejam eles de que partido for, é que nós temos de tirar proveito da proximidade de Lisboa e não nos queixarmos que estamos muito próximos de Lisboa e por isso não podemos crescer. É exatamente o contrário. É assim nas cidades europeias, nas cidades de todo o mundo, os arredores podem ser uma mais-valia às cidades. E, portanto, temos que aproveitar essa proximidade e não o contrário. Não é? Portanto, nós, mais uma vez, é a tal história, o país é tão pequenino e nós achamos que é muito grande, não é? Portanto, arredores de Londres, 140 km, estamos em Londres, não é? Nós aqui 140 km é Leiria é longe, não é? Portanto, e isto, Lourdes tem que tirar este proveito, e tem que tirar proveito disto. E, de facto, o PC não tem conseguido, este último mandato e o outro anterior também, quer dizer, arrumou a casa, segundo o Tiago, arrumou a casa na questão da gestão, porque havia aqui uma série de críticas na gestão que não teriam sido, portanto a tal credibilidade que se teria ganho ou não, mas essa credibilidade em quê? Estamos a falar de um problema que existia, por exemplo, muito marcado, se bem me recordo que tinha a ver com a recolha de resíduos. Bom, hoje em dia também é uma das críticas que é feita. Aliás, como diria o Presidente na última reunião de Câmara, o trabalho tem que ser feito, não podemos, e existem uma série de condicionantes que já vinham de trás, não propriamente do Executivo anterior, mas de governos anteriores, que não atrasaram esta possibilidade de dar melhor resposta. Ou atrasaram, ou não conseguem dar melhor resposta ainda, porque ainda se está a sofrer consequências disso, desde a falta de não poder contratar trabalhadores, as limitações, portanto, tudo isso são questões que continuam a existir. Portanto, ou seja, onde é que está o arrumar a casa? Porque nós sabemos que é muito fácil, lá está, aproveitar o demérito dos outros. E, portanto, vamos tocando naquilo que as pessoas vão falando, empolamos, mas se nós formos ver quais são as razões que levou o Executivo deixar de ser socialista para ser do PC, se calhar as razões são as mesmas. Se calhar são as mesmas. Depois há as questões mais pessoais ou menos pessoais que prejudicaram, se não prejudicaram, claro, mas se formos a fazer a imagem é esta. E o Partido Socialista aqui, concordo inteiramente, tem tido uma oposição receptiva, isto é, sem confronto radical, aproveitando e sugerindo dentro daquilo que vão levando à Câmara, sem grandes rasgos, porque não há grandes rasgos do Executivo. E, portanto, vão colaborando, como o Tiago disse muito bem, colaborando até nos documentos essenciais, com contrapartidas para aquilo que podem fazer, porque no Executivo não o podem fazer, não têm pelouros, nem querem ter, não é? E aproveitando onde podem fazer. E onde é que podem fazer? Nas juntas de freguesia que conquistaram, nas que já tinham, que querem manter, e portanto há esta contrapartida. E obviamente, como dizes, não foi só pedir para as juntas a questão do partido, para todas as juntas. Porquê? Porque de facto o dinheiro utilizado numa junta de freguesia é a questão da proximidade, a tal história de €1 gasto pelo Governo Central equivale se calhar a €100 numa junta de freguesia, pela proximidade, porque sabem exatamente o que é preciso e estão mais próximos desse serviço público. Portanto, é de facto uma estratégia
a das melhores estratégias. Aliás, foi mais ou menos esta estratégia que levou que o Partido Socialista tivesse ganho em 2001. Foi a grande aposta nas juntas de freguesia e num trabalho nas juntas de freguesia com reconhecido mérito de vários autarcas socialistas na altura. Portanto, foram conquistando juntas de freguesia e que lhes permitiu chegar à Câmara Municipal. Quanto a mim, obviamente aí poderemos ter opiniões diferentes, com certeza, que não foi um mau trabalho de 12 anos, foi o trabalho que se desgastou pelo demérito mais destes empolamentos de boatos, eu fiz a análise na altura, até aqui também com o Dr. Fernando Costa e com o José Bino, portanto, do CDS, fizemos a análise das eleições naquela altura e porque é que o Partido Socialista perdeu, e isto foi uma questão, foi a falta de comunicação e a comunicação empolada de questões que já existiam em 2009, 2008, não foram nada novo, teve ali o trabalho das redes sociais que empolaram. E isto pode acontecer agora também, é um facto. Mas eu preferia, e acho que essa vai ser a estratégia do Partido Socialista, não tenho a mínima dúvida, que é deixar agora a parte de receber, ir contribuindo e fazendo aquele trabalho, não só nas juntas, mas agora também planear o Conselho. Planear com projetos efetivos, que é aquilo que falta neste momento a este Conselho. E, de facto, no outro dia escrevi isto e repito aqui, que é o pior que pode acontecer a um Conselho é viver da gestão corrente. Nem que seja uma excelente gestão corrente, mas a gestão corrente só por si não desenvolve o Conselho. Mantenho quando este Conselho precisa de elan, precisa de investimento, precisa de ser uma referência. Se nós só estamos a fazer a gestão corrente, estamos a fazer mal ao Conselho, porque o que as pessoas querem é outras coisas. E nós temos que olhar para a população. E esta gestão corrente é, de facto, assassina por qualquer conselho quando se dedica a ela apenas. Mesmo que seja excelente, que não é o caso, mas mesmo que fosse excelente a gestão corrente, isso só por si não chegava para alavancar o conselho em projetos futuros. Não é? E aí eu acho que o contributo do Partido Socialista pode ser essencial nos próximos 2 anos. E terá que ser esse o contributo também, porque não pode só jogar no demérito do PC, porque estamos nos 2 primeiros anos. E aí é uma aprendizagem básica da ciência política. Quando são 4 anos, os ciclos são 2 anos, os ciclos negativos, e são 2 anos de ciclos positivos. E aí, por exemplo, há o risco até em termos do Partido Socialista não conseguir passar a sua mensagem, porque vai entrar, se tudo correr como é previsível, o Partido Socialista vencerá as legislativas e entrará nos 2 anos, nos tais 2 anos complicados, mais complicados, embora aqui é uma continuidade, poderá ser menos, mas daqui a 2 anos, quando forem as eleições autárquicas, estará no pior período em termos de imagem o próprio Partido Socialista Nacional, e isso pode afetar também em termos autárquicos, se não houver esta afirmação de planos, de estratégias, de ter ideias para o Conselho, de ter projetos a longo prazo. E aí eu acho que todos os partidos se devem envolver nestes projetos a longo prazo. E se conseguir, e o Partido Socialista nisso tem, até por via do seu secretário-geral, tem essa capacidade de dialogar com outros, e aí o diálogo era sempre atribuído ao Guterres, mas não só, esta capacidade de angriar pessoas para aquilo que é essencial, que é o que as populações pretendem. E conseguir esse diálogo e conseguir fazer e apresentar projetos para o futuro, lutar por grandes causas, por bandeiras, para chegarmos lá, coisas que não vamos conseguir chegar provavelmente em 2 anos, nem em 4, e portanto ninguém quer fazer tudo de uma vez. Agora, se nós não tivermos ideias, nem começamos a ter ideias, portanto já é tempo que estamos a perder. Portanto, o Partido Social Democrata está de facto numa estratégia de recuperar depois da perca do seu elemento de referência nestas autárquicas, que foi, bem ou mal, como disse, que foi o André Ventura, sem dúvida, e neste momento está a recuperar, mudou a Comissão Política e saiu o seu elemento essencial. Portanto, está a tentar recuperar o seu espaço. Eu acho que mais devagar do que era previsível, também
confesso que na primeira análise que fiz sobre o que iria acontecer até ao PSD em Loures, pensei que a coisa ia ser mais rápida, está muito mais lenta, não sei exatamente o que é que poderá acontecer daqui a 2 anos, mas acho que estão a fazer o caminho. Não sei se para baixo ou para cima, estão a fazer um caminho. Seguramente, também concordo com o Tiago, que provavelmente em termos eleitorais daqui a 2 anos terão um pouco menos de votos. Agora, não podemos é transmitir aquilo que aconteceu em termos das europeias para as autárquicas, porque se fosse assim, obviamente a CDU não tinha ganho o executivo e não é por aí. Não é um sinal, mas não é, é só apenas uma referência, não tem... Nem sequer é uma sondagem, portanto, porque são duas realidades completamente diferentes, distintas, e não podemos extrapolar o que aconteceu nas europeias para o futuro. E depois temos os pequenos partidos, em que aqui o Tiago falou do PPM, do PAN, do Bloco de Esquerda. Depois há sempre aquela figura que daqui a 2 anos pode aparecer ou não na Assembleia Municipal, que também depende da sua posição no boletim de voto, vamos ser sinceros, que é o PCTP-MRPP, depende mais da sua posição no boletim de voto do que propriamente da sua atividade, mas acontece, não é? E muitas vezes acontece, mas pode não acontecer. Mas há, de facto, agora uma série de movimentos. E há uma realidade que as populações começam a tentar procurar, que é realidades alternativas, mais de bandeiras, e essa vai ser a capacidade ou não dos partidos conseguirem isso, é criar bandeiras. E nós podemos fazer movimentos só de bandeiras. E isso é uma questão que tem sido estudada, em que as pessoas estão cada vez mais, porque os partidos têm incluídos uma série de bandeiras, algumas das quais nós concordamos ou não concordamos. Não é? E enquanto um movimento para um determinado bandeira agrega atrás de si aquelas pessoas para aquela bandeira. E isto é um fenómeno que está a ganhar forma, a ganhar muito peso, e portanto isto pode influenciar inclusive os resultados eleitorais, nas autárquicas também. Nós, por exemplo, em relação ao PAN, esta subida nas europeias, e aqui não extrapolando para as autárquicas, porque lá está, são coisas diferentes, mas teve a ver com isso, com o movimento, não é? Com a bandeira que estava à frente. Bandeira que às vezes não é exatamente a bandeira que parece estar à frente, mas as pessoas confiam, é aquilo, e o PAN é aquilo. E portanto vão atrás daquela bandeira e é isso que querem demonstrar. Sendo ou não uma classe mais urbana que vota naquelas bandeiras, mas é assim, há bandeiras para todas as pessoas. E portanto esses movimentos têm tendência e vão ser uma realidade provavelmente nas próximas autárquicas em Loures e em todo o país. Não sei que força terão, mas tem a ver com estas bandeiras e eu concordo inteiramente. Continuo a dizer é que, de facto, 2 anos, os próximos 2 anos são os anos de subida, isto é, os anos de começar a inverter o ciclo, não é? Portanto, e o ciclo negativo da CDU acaba agora. E começa a preparar o ciclo positivo. Será esse ciclo positivo suficiente para manterem o executivo? Pois, ou há uma grande mudança, ou eu também concordo com o Tiago que não. Portanto, se fosse hoje, também concordo inteiramente com o Tiago, não seria a CDU que ganhava e, obviamente, olhando para todos os outros partidos, era o Partido Socialista que venceria. Mas lá está, é aquilo que eu não gosto, e eu acho que o próprio Partido Socialista não gosta também, ou pelo menos eu quero crer nisso, por isso é que sou socialista, é que mais do que o demérito dos outros é o mérito que tem que ser para a frente, ou seja, são as bandeiras, é aquilo que queremos e é aquilo que queremos fazer. Fazer alguma coisa e mostrar que está ali trabalho feito. Isto é a grande vantagem das autarquias e dos autarcas, não é? Das juntas, das câmaras, é que ao contrário do poder central, a obra é mais distante. Aqui nós trabalhamos com a massa, não é? Enquanto autarcas, mesmo nas assembleias municipais, quando estávamos os dois na assembleia, estamos a trabalhar muito mais próximo das pessoas e vemos alguns resultados, mesmo que sejam muito poucos, às vezes é sempre uma frustração, podíamos ser muito mais, mas é visível o trabalho que se faz, enquanto no poder central é menos visível de imediato. E, portanto, essa massa dos autarcas é aquilo que eu acho que é importante e que deve-se lutar para ter mérito, e as pessoas acreditarem, sim, eles vão conseguir fazer estes projetos,
porque as pessoas não puseram os projetos só por pôr, puseram porque são essenciais para a população e queremos melhorar. Agora, não podemos querer melhorar tudo de uma só vez. Portanto, hoje aqui o debate, o tema não é um tema a cada um, é o mesmo tema, que é no fundo um balanço, e ainda por cima era importantíssimo, porque estamos em julho, à altura das comemorações do Conselho, da elevação de Louros a Conselho, e nada melhor do que fazer de facto esse balanço, sabendo que não nos podemos contentar, não só com a gestão corrente, mas há um outro apontamento que eu quero dar, é que não nos podemos contentar a ter movimento em Louros em abril e em julho. Louros tem que ter movimento, quando digo movimento não é só mexer, tem que ser visível durante pelo menos 10 meses, que para em agosto, pronto, mas o Conselho não pode estar parado durante 12 meses, deve estar em movimento, e não pode ter só em abril, as comemorações do 25 de abril, que são importantes, e depois em julho, são as comemorações do Conselho, e em relação à cidade de Louros, isso é visível. Portanto, já lá veremos na parte negativa mais desta questão. Agora, o nosso espaço do bom e do mal, mais uma vez trago aqui dois apontamentos, dois temas. O bom, vou falar do Festival do Caracol Saloio, incorporado no que é também as festas do Conselho, não é? E o momento que o Pedro está a falar de julho ser sempre um mês com movimento, com algum dinamismo, não chega, mas enfim, mas falaremos disso. E o mal, vou falar da recolha de resíduos, do lixo, que é um mal que assola praticamente todo o Conselho. Começando pelo caracol, os caracóis estavam bons, essa seria a primeira nota, mas eu quando eu olho, aqui vou dizer que é um evento talvez com maior impacto nacional do Conselho, talvez, um movimento com maior impacto. Depois há uns concertos, que já falámos também, abril, julho, que também traz algumas pessoas, mas é de facto um festival que tem algum impacto. Mas eu diria que não tem o impacto que podia ter e que tem tido talvez até menos dinamismo do que em outras edições, o que é até estranho, tendo em conta a singularidade desta edição. Bem, eu vejo, comentava aqui em off ao início, outros concelhos, Óbidos, por exemplo, enfim, Chocolate, Vila Natal, aí sim, grandes eventos de nível nacional, aí sim, muita gente vai lá, não tem nada a ver com o caracol, o caso do Chocolate, por exemplo, quer dizer, porque tem esse dinamismo e essa vontade de trazer pessoas. Voltamos sempre ao mesmo, quer dizer, que tem que haver vontade de trazer pessoas ao Conselho, trazer pessoas ao que fazemos aqui. O Festival de Caracol tem um enorme potencial, eu tenho dúvidas que seja ali o melhor espaço. Acho que se precisava de maior amplitude, quer dizer, ano atrás ano há sempre ali muito problema para conseguir mesa, muitas pessoas à espera, muito tempo, pessoas depois que desistem, que vão embora. Pronto, depois o espaço do artesanato e o espaço da doçaria, o espaço não caracol, também parece que está ali um bocadinho abandonado. Quer dizer, eu acho que se podia fazer melhor, por um lado, no próprio espaço, e depois fazer melhor na dinamização e na publicitação, porque de facto temos que trazer pessoas, e é um bom chamariz. É um bom chamariz trazer pessoas ao Conselho com o Festival do Caracol. O ideal seria, eu aqui há 2-3 semanas almoçava com um morador de Santana dos Cavaleiros, que dizia, não, isto devia haver aqui pelo menos 3-4 grandes eventos por ano, um por trimestre, de facto chamativo. Não é preciso fazer, às vezes é melhor fazer 3 ou 4 grandes eventos que possam trazer pessoas do que andar a fazer coisas sem jeito nenhum, como se costuma dizer, que não tragam essas pessoas. E, portanto, o Caracol é um aspecto positivo, é sempre um aspecto positivo. As festas do Conselho são um aspecto positivo. Depois há a questão das despesas, pronto, mas isso é outra coisa. Mas é o positivo, mas é um positivo mais ou menos. Portanto, não é um super positivo, não é um super sim, é um sim mais fechado. Quanto ao não, quanto ao negativo, quanto ao mau, vamos dizer assim, a questão do lixo. Talvez esta seja a queixa das que me vão chegando mais comum. Portanto, é evidente que nós podemos discutir quem tem mais responsabilidade de um lado, do outro, podemos discutir questões
de atraso significativo e estrutural que possam existir. Podemos fazer aqui uma avaliação sobre as reais responsabilidades da Câmara relativamente a essa questão, mas mais do que isso, o que as pessoas querem saber e sabem, e sentem todos os dias, é que a recolha do lixo não funciona. E portanto chegam fotografias, na grande generalidade das freguesias, portanto talvez com algumas exceções, nas freguesias mais a norte, a coisa talvez não seja tão sentida como por exemplo em Louros, como por exemplo em Santo Antônio dos Cavaleiros, talvez, mas a grande generalidade das freguesias há grandes problemas com os resíduos urbanos e grandes problemas com a recolha do lixo. Isso é mau, é péssimo, diria eu, e tem que se fazer alguma coisa, quer dizer, e a resposta do costume de não é nossa responsabilidade, não conseguimos, já é uma resposta que não cola, tem que se arranjar formas de facto dar resposta a um dos problemas, que é um problema bastante grande do concelho. Bom, respondendo ao bom do caracol, que provavelmente será o meu bom também, mas é de facto, e eu se calhar aproveito e encurto já por aqui, portanto é o meu bom também, a história do caracol, mas de facto precisava de um outro dinamismo. O 20º aniversário seria uma ótima altura para fazer um balanço e ter-se feito uma âncora diferente, porque eu também acho que repetir a mesma fórmula durante uma série de anos, sem grandes inovações, sem fazer mais nada, vai criar, mesmo trazendo muitas pessoas, é de facto o evento âncora do concelho, é talvez o mais conhecido do concelho, embora haja festivais, existam festivais do caracol por este país fora, mas de facto o de Loures tem aqui uma dimensão, tem uma dimensão até pelas pessoas que participam, porque que se empenham, que vivem este festival do caracol, alguns deles impulsionadores deles, estou-me a lembrar do caso do Vítor, e de facto são pessoas que vivem, mas só isto já é pouco, sabe a pouco. Eu acho que sabe muito a pouco, apesar dos caracóis serem muito bons, mas sabe a pouco. Era preciso dar um salto, não sei exatamente como, mas se calhar pensando isto com vários operadores, até operadores turísticos, mas outro tipo de operadores, seria importante divulgar, se calhar seria uma ótima altura para divulgar outras atividades no concelho, quando se traz aqui as pessoas e se lhe dá apenas um passeio largo e que as pessoas até nem usam porque vão ali para o lado do pavilhão, para as amizades, já lá vamos depois a falar do passeio, mas era uma ótima altura para que as pessoas viessem só ao caracol, porque vêm normalmente até ao fim do dia, até depois à noite, mas seria uma ótima altura para nós mostrarmos outras questões do concelho e mostrarmos outro concelho também a estas pessoas que vêm visitar-nos nesta altura do Festival do Caracol. Portanto, obviamente, 20 anos de parabéns, foi uma iniciativa que inicialmente as pessoas pouco acreditavam e que foi ganhando dimensão, mas estagnou nos últimos, se calhar, 10 anos, sim, nos últimos 10 anos, está mais ou menos estagnada, sem nenhuma inovação, a não ser os próprios stands que inovam, que criam novas e pequenas alterações, mas só isso não chega, era preciso outro espaço, outras condições, outra imagem, uma imagem que, aproveitando aquela mais-valia que já temos, que é de facto uma excelente imagem do caracol. Quanto à questão dos resíduos, a questão dos resíduos, como eu disse ainda há pouco, lá está, era uma crítica feita ao anterior executivo, como se calhar era feita, já não me recordo muito bem, ao anterior executivo. É sempre um problema gerir a questão dos resíduos. E mais, nós aqui no último programa, eu próprio falei na questão e homenageei, porque estávamos em mês do trabalhador, homenageei os trabalhadores, em concreto dos resíduos sólidos, porque é de facto um trabalho complicadíssimo. É um trabalho mal remunerado para aquilo que defende. Não é? Há de facto alterações, tal como eu disse em maio, há alterações que os sindicatos deviam lutar muito mais por elas, é curioso, não é? Eu disse isto em maio, nomeadamente em relação aos subsídios de salubridade, desde que sei que na última reunião de Câmara até isso foi abordado, que de facto havia uma alteração que devia ser feita a nível do Governo Central e que ainda não foi, e que deve ser, portanto deve ser alargada a todos os concelhos, portanto isso foi aliás
achei curiosa a referência, porque eu tinha falado de facto nela em maio, não foi por causa de eu falar, obviamente, mas estamos à frente. Portanto, sim, o Ágora Loures consegue pensar um bocadinho à frente. E é de facto extremamente difícil controlar tudo, mas isso não deixa de ser, aliás, a discussão se era ou não prescindir do serviço público, contratar outras empresas, não é. O que é essencial é garantir a boa recolha dos resíduos. Obviamente não é privatizar, é público, não deixa de ser público o facto de contratar alguns circuitos, porque a questão aqui é a organização de circuitos, mas mais do que isso, é aquele, e volto ao início, o grande problema neste momento que eu também sinto, e daí os sindicatos começaram-se a mexer, alguns para fazerem prova de vida, outros para defenderem efetivamente os trabalhadores. Há aqui uma questão de princípio de gestão de recursos humanos que eu acho que deve ser reforçada. Já o disse e volto a dizer, há aqui um trabalho a fazer de motivação a estes trabalhadores. Eu sei que a motivação muitas vezes é pelo ordenado, obviamente que sim, e de facto ganham mal e é preciso outras condições, mas não é só isso, é dar-lhe o devido valor, porque de facto estas pessoas, como vêem, são mesmo a imagem do concelho. É por isso que nós vemos que os resíduos sólidos, basta falhar alguma coisa, basta estar mais que um doente, basta um ir-se embora, afeta completamente os circuitos, porque as pessoas precisam de facto estar motivadas e perceber que elas são de facto essenciais, e são essenciais. E o Conselho, a autarquia, e não só a autarquia, o Governo Central, toda a gente deve perceber que é de facto um serviço tão essencial que estas pessoas têm um trabalho essencial e são os trabalhadores que os fazem. Não vale a pena estar a dizer, bom, mas são projetados os circuitos. Sim, também há quem projete os circuitos, mas depois quem os executa tem que ter pelo menos a certeza de que é reconhecido no seu valor. E isto também é importante, ou seja, não é isso que resolve, obviamente, os problemas, como também acho que não é só aumentar que resolve os problemas, ou ter mais rendimentos, mas ajuda também, obviamente. É mais do que isso, é perceber, toda a gente perceber, inclusive os cidadãos do concelho, quando deitam o lixo fora do sítio, quando não têm esses cuidados, portanto, quando o próprio utilizador não tem esses cuidados, saber que está a desrespeitar aqueles trabalhadores que depois têm que ir fazer aquela recolha acrescida, e isto é desrespeitar aqueles trabalhadores, porque se nós todos pensarmos, e esta é sempre a lógica mais interessante de pensar o outro, é pensar o outro, ou seja, eu não vou fazer aquilo, esta é a máxima, é muito antiga, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, é pensar nisso. Pensar na preocupação de que aquela pessoa que está a fazer um circuito ou de madrugada, ou no feriado, ou durante a semana, e está a fazer aquele circuito, está a apanhar e vai ter trabalho acrescido, e porque vai ter que pegar num lixo que está fora, porque alguém só não quis sujar as mãozinhas e abrir a tampa e colocar lá dentro. Só isto, às vezes acontece isto. E portanto, esse respeito que nós temos, ou seja, quando nós exigimos que os resíduos sólidos funcionem, também nós todos devemos contribuir para isso. Não é só esperar que os outros façam, e outros façam aqueles trabalhadores que de facto precisam de motivação e precisam de ser motivados. A pior coisa que se pode fazer também é, de facto, tratar os trabalhadores, não estou a dizer que é o caso, mas há a lei do chicote, não é por aí, também não estou a dizer que é o caso, mas isto tem que ir ao lado, não é a lei do chicote, é exatamente o contrário, é valorizar o trabalho, e aquele trabalho é tão importante que estamos a falar nele, e já falámos nos anteriores mandatos, a recolha dos resíduos é talvez a maior face de um concelho, e portanto, quem é que o faz? São aqueles trabalhadores, são os que merecem ser mais respeitados, não é que os outros não mereçam, é verdade, mas precisam de ser valorizados, e essa valorização acho que se pode fazer um bocadinho mais, e portanto, aqui o bom e o mau da parte do Tiago está comentado. Bom, o meu bom é o bom do Tiago, é o Festival do Caracol, já fiz a referência, portanto vou poupar aqui algum tempo. É o Caracol, de facto, com aquilo que disse, que é preciso dar agora uma lencagem e aproveitar isto para outras iniciativas do Conselho, e estou internamente de acordo com o Tiago, acho que devia ser trimestrais, não é? Portanto, pelo menos uma grande bandeira trimestral, uma grande iniciativa trimestral que possa trazer pessoas ao Conselho, pode não ser em Loures, pode ser em Sacavém, pode ser noutro, em Bucelas, for. Portanto, nós temos depois as festas das vindimas em Bucelas, mas que ainda também não conseguimos lhe dar a grande força. Bom, mas passando, antes de gastar o tempo,
A parte negativa, voltamos, porque faz muito sentido agora, não é? Nós finalmente vamos utilizar os largos passeios da Rua da República, em Loures, aquela obra magnífica que mais uma vez, mal projetada, já falámos sobre isto, não vale a pena agora estar a dizer, bom, estamos a dizer mal só a dizer mal e não, agora pronto, já está, não vai sair dali. O que eu não posso é continuar a ver questões de segurança como as ambulâncias a passarem pelos passeios. E isso, por muito que digam que é uma alternativa, não é uma alternativa. E mais, é contraditória com aquilo que se pretende. Porque a ideia é boa de ter passeios com esplanadas, lá está, dar movimento a Loures. A ideia é boa. Pronto, se tivesse sido projetada também com a variante, já falámos sobre isto. Agora, assim, mas tem que ser feita rapidamente, porque o que temos assistido no outro dia demorou entre o início da rua e a paragem do autocarro central, portanto, para lá, para o lado da Malveira, demorou 5 minutos e 6 a percorrer aquele pedaço, uma ambulância. E depois, quando tiver as tais planadas, quando um dia surgir aquele movimento que as pessoas projetaram aquilo e pensaram, então como é que vai ser? Não são 5, são 30 minutos, porque tem que se levantar, pegar nas mesas, chegar para o lado, porque isto é ridículo, isto é uma cena nonsense, Monty Python, eu estou a imaginar, não é? Daquelas comédias francesas antigas em que a ambulância passa pelo passeio, era o Gendarme, não é? O Louis de Funès, portanto, e passa a ambulância ao lado e as pessoas estão na esplanada e começam a tirar as coisas e a desviar da esplanada. Quer dizer, isto é ridículo. E, portanto, temos que arranjar uma solução e rápido. Portanto, agora, não vale a pena, já está, vamos aproveitar o que está e com aquilo que está, vamos lhe dar vida. Vamos lhe dar vida, já disse isto aqui, com o movimento associativo, ajudando o movimento associativo, pagando, tem que se dinamizar aquilo. E tem que se arranjar uma alternativa, tem que se arranjar a variante. Isso é, neste momento, porque a construção desta rua percebeu-se no contexto do final dos 4 anos, lá está, do mandato da CDU, sem nada. Era preciso fazer alguma coisa. E então lá vá. Portanto, o projeto foi pensado só para aquilo, para se fazer. Pelo menos fez-se ali, olha, está um bocadinho mais bonito, está, ninguém pode dizer o contrário. Está mais bonito, isso aí está fora. Mas, e é prático, está praticável, está seguro, tudo isso. Ou seja, de facto trouxe aquilo que, quando se pensou naquela rua, deve ter tido uma ideia, acho eu. Em princípio, não foi só fazer por fazer, porque estávamos no final do mandato. Não é? Tinha que se fazer qualquer coisa, porque senão diziam que foram 4 anos sem se fazer nada. Portanto, havia que fazer aquelas obras. E esquecer que havia aquele estudo em que dizia que a variante tinha que lá estar, que não era, até se podia cortar a rua e não ter trânsito, não é? Portanto, só para carros de emergência, quando lá fossem. Até podia ir por aí, mas tinha que ter a variante. E não tendo a variante. E, portanto, este é um desafio que a CDU já deve ter para os próximos 2 anos e depois o partido que vier a seguir, se as previsões do Tiago, com as quais eu concordo, estiverem corretas, também continuar e fazer. Portanto, a variante não se faz no mês, não faz em 2, mas tem que ser uma prioridade. Tem que ser uma prioridade para a cidade de Loures. Sob pena de... Quer dizer, olha, foi muito bonito, mas já estamos em obras outra vez, já continuam as obras, porque já estão as pedras partidas. E porquê é que estão as pedras partidas? Pois é, as ambulâncias passam por lá, não é? É óbvio que vão partir, vai passar, assim, ou seja, a ideia de aquilo pode melhora a imagem, lá se foi a imagem, até a parte da imagem, quando passam as ambulâncias lá por cima. Portanto, é urgente, é uma prioridade, a rua está lá, foi um erro não começar por aqui. E, portanto, é esse erro que tem que ser corrigido muito rapidamente e prioritário. E, portanto, se a CDU entende que não é prioridade esta situação, que não é uma das prioridades, então, então digam lá qual é a prioridade. Já agora, se há outra, eu até posso concordar, se há outra, eu até posso dizer, não, sim, de facto, isto fica em segundo lugar. Mas, neste momento, na cidade de Loures, para quem lá vive, eu vivo, não moro lá, mas vivo lá. Porque a maior parte do dia é passada em Loures, grande parte mesmo, só não durmo em Loures, porque a dormir também não se faz nada. E, portanto, agora viver em Loures. Uma cestazinha?
Nem isso, não dá tempo. Mas vivo em Loures, e para quem vive em Loures, e vive Loures, mais do que viver em Loures, eu vivo Loures, não está a ser uma alternativa, não está a ser seguro, não está a ser, o bonito está-se a perder, e as obras são constantes há 3 anos. Sim. Que não paramos as obras, nesta altura que nós devíamos ter um postal ilustrado para mostrar, nem que fosse nas festas de concelho, temos obras para mostrar. Eu sei que é sempre uma boa imagem ter obras, mas não é a melhor imagem. Quer dizer, nós vamos à Grécia e está sempre em obras, porque estão a descobrir ruínas, mas bom, não temos exatamente esse valor para mostrar às pessoas, a não ser as obras. Também podem ser um ponto turístico, quem sabe, alguém pode se lembrar disso, mas de facto as obras, as alternativas e a prioridade aquela rua precisa, e portanto é o mal, mais uma vez, sei que já repeti este tema, mas não quero mais. Se não for uma prioridade, então mostrem outra prioridade, e eu até posso concordar, mas neste momento parece-me que a prioridade é arranjar uma solução muito rapidamente, e não podemos estar de braços cruzados. Tem que ser todas as forças políticas a exigir, a colaborar, a dar ideias, mas o PC a executar, porque quem está no executivo é que tem que executar, e portanto esta tem que ser uma prioridade. Sim, dar só 2, 3 notas em jeito de comentário breve. Concordo, claro. O problema é exatamente o que o Pedro identificou, quer dizer, foi uma obra de fim de ciclo, fim de mandato, para tentar demonstrar uma coisa que ficasse. Foi feita ali à trouxa-mocha, sem um plano, sem uma ideia, sem uma visão de conjunto, que é o problema que também tenho aqui falado, e o Pedro também, várias vezes. Quer dizer, não há uma ideia de conjunto. É evidente, para mim, evidente que ali haviam 3 coisas que tinham que ser feitas mais ou menos em simultâneo. Quer dizer, por um lado a variante, porque sem variante não há possibilidade. Tem havido vários vídeos, ainda no outro dia houve um, não era de mau almoço, mas até de carros a terem que passar por ali porque havia um que avariou. Aquilo é uma loucura. Portanto, a variante, por um lado, as obras que de facto alargassem os passeios e tornassem aquela rua, aquela avenida mais bonita, claro que sim. E em terceiro lugar, mas tudo isto em simultâneo, entre aspas, tudo isto em conjunto, dinamização já preparada para aquela zona, porque ainda há dias publicaram uma fotografia também às 8 da noite, acho que era uma sexta-feira, pronto, posso estar enganado, às 8 da noite de um dia de semana, que estava deserto. Quer dizer, deserto será dizer muito. Isso é um problema das cidades e que tem que se contrariar. E claro que sim, e vamos, agora é preciso dinamizar, aproveitar. O Pedro disse da outra vez e hoje repetiu esta ideia. O mal está feito. Portanto, o que é que nós podemos, agora, a partir daquele, não é um equipamento, mas é um instrumento, vamos dizer assim, trazer de dinamismo para o concelho? Dinamizando com o movimento associativo, sim, com esplanadas, sim, com música, com exposições, com livros, para podermos ter ali realmente um chamariz. Primeiro, também servir os que cá estão, os que vivem em Loures, os que vivem em Loures, os que vivem em Loures. E depois também trazer pessoas de fora que possam encontrar ali espaço. Agora, evidentemente, em julho, com o Caracol, não era um espaço onde, falámos disso há pouco, até podiam estar ali alguns expositores, porque não? Quer dizer, dinamizar um pouco aquilo. Quando se vai a outra cidade europeia, e não estou a falar das grandes capitais, estou a falar de qualquer cidade, não é preciso ir à Europa, aqui em Portugal também se faz isso. Tenta-se fazer isso, há esse dinamismo. Agora, de facto, evidente, se temos de estar a passar as ambulâncias por ali, os carros por ali, então não podemos construir nada. É tudo este problema. Admito que se faça alguma coisa, se calhar no final deste mandato vai fazer mais alguma coisa, quer dizer, mas isto é um exemplo claro de não pensamento estratégico e de não pensamento de conjunto. E esse é um problema de base. Quanto ao Caracol, que foi o tema partilhado, também já caracóis e caracoletas vale muito a pena. Era isso.